Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus amado, Deus querido, aqui está, meu Deus, o teu servo, pastor Luiz, que nesta manhã, Deus, o Senhor colocou no coração dele esta palavra, Senhor, e tu possas na nossa vida, Senhor, usá-lo de uma maneira diretiva e que na nossa vida possa mudar, Senhor, algo, Senhor. Somente o Senhor pode mudar o nosso coração, porque o nosso coração é duro, é empedernido, ó Deus, mas o Senhor, através do teu Espírito, Pai, pode fazer com que isto seja algo, uma história nova seja escrita na nossa vida. Abençoa o teu servo, usa ele, meu Deus, para falar conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pastor, para mudar aqui, só uma dúvida. Agora vamos ver, né, pastor? Não. Ah, tá. Não, agora está certo. Agora está mudando. Pai do Senhor, meu irmão. Quem aqui está sinceramente grato a Deus por essa rotina de estar na casa do Senhor? Diga amém, né? É um grande privilégio vir à casa do Senhor. Provérbios fala que a alma farta pisa o favo de mel. Que você não faça isso, que eu não faça isso. Que nós tenhamos muita gratidão a Deus pela oportunidade de nós estarmos no melhor lugar do mundo, que é a casa do nosso Pai. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo. Essa lição, ela trata muito dos fundamentos da nossa fé. Você e eu temos que ser homens e mulheres que entendemos quais são os pilares da nossa fé. Nós precisamos entender a palavra de Deus de uma forma profunda, para que nós não sejamos enredados, levados, enganados por doutrinas que pareçam, mas que na realidade não sejam conforme a Bíblia deseja, e que você não seja uma vítima do engano de Satanás. Cristo, Ele é para nós tudo. A palavra de Deus foca sempre que Jesus, Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o profeta de Deus, a manifestação de Deus. E eu queria que você abrisse comigo um texto, 1 João, capítulo 4, verso 1. E esse é o texto base da nossa lição de hoje. 1 João, capítulo 4, verso 1. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, para que você pudesse entender por que nós vamos nos preocupar com a questão da colocação, da encarnação de Cristo. Quem achou, diga amém. Amados, não criais em todo o espírito, acompanha comigo, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos, o quê? Falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que o quê? Já está no mundo. Então veja bem, João, ele é enfático, claro, objetivo, ele não deixa nenhuma dúvida. Quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por que isso? Qual que é o objetivo nosso nessa manhã? A ação de Cristo entre nós foi uma ação completa. Cristo, nós vamos ver na medida em que a lição for colocada, ele foi aquele que cumpriu o objetivo que inicialmente fora colocado sobre Adão. Adão, quando foi criado, ele foi colocado ali no paraíso para escolher a obediência, para escolher o plano de Deus. Mas Deus, ele colocou em nós uma coisa que se chama o quê? Livre-arbítrio. Quem já ouviu essa expressão aqui, livre-arbítrio? Deus criou um ser com o direito de rejeitá-lo. Deus criou um ser com o direito de escolher entre seguir com a vontade dele ou rejeitá-lo. Então essa que é a nossa grande questão nessa manhã. Nós vamos ver a questão da manifestação de Cristo e como que ela se deu. Quais são os nossos objetivos nessa manhã, meu querido? Entender essa realidade de que o verbo se fez carne. Pega o seu braço e dá um beliscãozinho, fala assim, isso aí é carne, meu irmão, né?
isso é carne, né? Pastora Cássia deu um beliscãozinho aqui no pastor Salvo, falei, isso aqui é carne mesmo, né? Então, Cristo, ele era carne, como você e eu somos. Conhecer, um dos objetivos nossos é conhecer as correntes que se contrapõem, que resistem a essa doutrina da encarnação. E entender as razões que fizeram Jesus descer da sua glória e habitar entre nós. Esses são os nossos objetivos. A doutrina da encarnação é um dos principais fundamentos, pilares. Quando você vai fazer um prédio, meu irmão, você precisa de uma coisa principal. Você precisa de um sustentáculo principal. Então, essa doutrina, ela é fundamento que você não pode abrir mão. Quando eu faço um prédio, eu posso trocar a parede de lugar, eu posso trocar a janela de lugar, mas eu não posso trocar pilar de lugar, senão ele cai. A nossa fé se baseia na manifestação de Cristo em carne. Nós vamos ver daqui a pouco por quê. E João 1,14 também é um texto que eu não li, mas que fala o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua graça como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja bem a ênfase da palavra de Deus em dizer que Cristo veio em carne. Vamos entender por quê. Inicialmente eu queria passar muito rapidamente sobre o plano da salvação, porque eu quero trazer para você um link onde você vai fechar um raciocínio. Qual foi o plano da salvação? Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus disse para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria o quê? Seria o quê, meu irmão? Ele seria o quê, meu irmão? Não, meu irmão, levanta aí, faz assim, levanta o braço aí do seu lado, fala, meu irmão, levanta o braço aí, quem está com sono aqui, pelo amor de Deus. Deus falou para o homem, ó homem, o negócio é o seguinte, se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Você vai morrer. E o que foi a escolha, ou qual foi a escolha do homem? Ele comeu. Isso que se arrasta pela história da humanidade, foi escolha de Deus ou do homem? Do homem. Porque Deus não fez alguém que não tivesse o poder de escolher. Porque Deus quer que você e eu estejamos com Ele por uma escolha. Repita comigo, Deus me quer porque eu o escolhi. Meu irmão, isso é tão sensível, tão importante que você entenda, porque na realidade essa lição vai trazer a preocupação de Cristo e a ação dele, porque você escolheu a ele. Então, na realidade, o homem escolheu não caminhar. Você acha que Deus desistiu do homem? Não. Fala comigo, Deus não desiste. E aí o que aconteceu? Lá em Gênesis 3,15, Deus já fala para a serpente que foi tomada pelo diabo, e porém inimizade entre ti, era a serpente e a mulher que seria na realidade que conceberia Jesus, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é chamado de proto-evangelho, ou o início do evangelho, é a promessa de Deus, de que embora o homem tivesse escolhido, naquele momento desobedecer a Deus, Deus ofereceria ao homem a oportunidade da salvação. A preocupação de Deus sempre foi trazer para nós, que somos a menina dos olhos de Deus, a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus, você sabia disso? O homem foi a grande inspiração de Deus. A palavra de Deus fala que Deus colocou tudo à disposição do homem. Deus chamou o homem e permitiu que ele colocasse nome nos animais. Deus criou toda a terra para que servisse ao homem. Meu irmão, você é muito importante. E você precisa entender isso. Então a promessa de Deus já se manifestou naquele momento. E nós temos que entender que como homem, Jesus escolheu obedecer. E quando nós temos a Cristo, nós temos alguém que pode nos levar à presença de Deus. Quando nós vemos lá em João 14,6, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por quem? Por mim. Então veja bem, Jesus ele quis mostrar claramente que ele era o caminho para Deus e que só se voltaria a Deus através dele. Não há outro caminho para Deus.
Essa é uma questão extremamente importante que você tem que ter como cristão. Não há outro caminho para Deus a não ser Jesus Cristo. Hoje Satanás tem disseminado, semeado, levado muitas doutrinas que falam que todos os caminhos levam a Deus. Isso é o que, meu irmão? Repita comigo, isso é engano. Meu irmão, atente para isso. Então nós estamos aqui porque nós temos um sumo sacerdote. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém o que está escrito sublinhado? Como nós. A centralidade, o foco, para você tem que entender que Jesus era como nós, e nós somos de carne, e Jesus também era de carne. Por quê? Porque alguns colocavam a tese de que Jesus é um espírito, ele andava, e ele não teria, como nós, passado pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades e pelos mesmos conflitos. Então, a obra do diabo é tentar macular, fragilizar o que Cristo fez, porque ele não quer que você entenda que Jesus sofreu o que você sofreu, e que através dele você tem autoridade para vencer o pecado. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. A autoridade que eu tenho é porque eu tive um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado. Não há nada que você sofra, que você passe, que nós como homens passemos, que Jesus não tenha passado e não tenha vencido. Por isso que ele é o quê? Sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote fazia, meu irmão? Quem lembra? Ele oferecia o sacrifício. Hebreus fala que, lá no capítulo 4, que o sumo sacerdote, isso era uma honra tão grande, que só poderia sê-lo quem Deus escolhesse, como escolheu Arão, porque ele tinha que oferecer sacrifício pelos pecados do povo, e pelos dele mesmo, mas Jesus não tinha pecado, e por isso que o sacrifício dele foi eterno e eficaz. Você entende o que eu estou falando? Jesus, ele quando foi colocado como cordeiro, ele se ofereceu, ele não precisou oferecer sacrifício pelo pecado dele, e sim somente pelos nossos pecados. Isso lhe deu autoridade para ser diante de Deus o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem aqui agradece a Deus por isso, diga aleluia. Então nós estamos aqui, meu querido, esse texto você tem que saber, Jesus, ele é um sumo sacerdote que foi tentado em tudo. Você tem que saber esses textos, porque se alguém vier com conversa, você vai sair fora. Eu peguei um pouquinho, só para reforçar esse aspecto de que Jesus era como nós, alguns textos que mostram que Jesus era carne. Jesus não era um espírito ambulante que andava, um andarilho espírito. Não era. Ele era como nós. Eu estava lembrando desse texto. O que aconteceu na cura do cego? Jesus, o que ele fez? Quem lembra? Cuspiu. Você já viu o espírito cuspir? Cospe não. Jesus cuspiu, meu irmão. Foi ali, pegou, fez lodo e passou nos olhos. A narrativa bíblica é clara, a tradução é perfeita. Espírito não cospe no chão, não. Jesus se utilizou de algo que era humano dele e quis nos chocar. E nós temos tantas palavras muito bonitas de interpretação desse texto, mas Jesus cuspiu no chão. Espírito não cospe. E estava ali quando ele conversa com a mulher de Samaria. Eu gosto demais, a palavra fala que os discípulos saíram para comprar comida e Jesus ficou sentado porque ele estava o quê? Cansado. Ou seja, ele tinha um corpo como o nosso, um corpo terreno que cansava, que se fadigava. Quando você lê o texto da morte de Jesus, em João principalmente, eu acho que é o capítulo 20, no momento final a Bíblia fala que Jesus teve sede e ele pediu, o que lhe deram? Vinagre. Sede é sintoma de espírito, meu irmão. É sintoma de quem está sofrendo como nós sofremos. Então a narrativa bíblica ela é clara. A gente tem, Jesus muitas vezes ele comia com os discípulos, inclusive depois do seu corpo ser glorificado.
É ou não é verdade? A Bíblia não fala que ele entrou num estado. O que vai acontecer quando nós tivermos o nosso corpo glorificado? Nós não seremos limitados à matéria. Jesus entrou num ambiente que estava fechado. A narrativa bíblica é essa, não sei se você já viu, já percebeu, já estudou sobre isso. A porta, a parede não foi capaz de conter Jesus, e a Bíblia fala que ele comeu. Ele teve um corpo glorificado após a sua ressurreição. E por último, a tentação de Jesus é a prova clara de que ele era carne. Quais foram os argumentos que Satanás trouxe? Satanás viu que após 40 dias jejuando e orando, ele teve fome. Repita comigo: Jesus, ao ser tentado, teve fome. E ele então precisou de alimento. Aí Jesus fala, Satanás chega e fala: olha, vem cá, mas manda os teus anjos servirem. Ele fala: nem só de pão viverá o homem. O que ele quis dizer? Que ele sabia da necessidade física dele, mas mais importante do que a necessidade física dele, era fazer a vontade de quem o enviou. Jesus falou em outro texto que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Repita comigo: meu alimento, fala comigo, meu alimento é fazer a vontade de Deus. Meu querido, isso é tão profundo, tão importante, tão simples ao mesmo tempo, que você precisa ter a visão desses episódios trazendo para a sua vida. Então nós estamos aqui hoje porque Jesus, ele passou por momentos extremamente difíceis. E na tentação ele mostrou que tinha absoluta consciência da necessidade dele, física, de uma carne como a nossa, mas que ele preferia morrer a cumprir aquilo que Deus não tinha para ele. Continuando. Eu botei aí: Jesus passou pela experiência da morte como qualquer um de nós. A morte de Cristo, ela é o fundamento. Claro que depois da morte teve a ressurreição. A narrativa bíblica traz com requintes, detalhes, a forma como Jesus teve a coroa de espinhos colocada sobre ele, o manto de púrpura que foi colocado pelos soldados. No momento em que ele é entregue aos judeus, o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi esbofeteado, ele chegou a perder as forças, inclusive alguém teve que carregar a cruz de Cristo. Esse episódio é um episódio historicamente comprovado, não há como nós nos contrapormos às evidências históricas. Então a sua fé se baseia, ela é calcada num fato real, comprovado, histórico. Jesus, na narrativa que ele esteve, desde o momento em que ele sai perto de Pôncio Pilatos e é levado à cruz, ele sofre, ele manifesta que o seu corpo, a sua carne sofreu e sofreu muito. Ele ficou trôpego, fragilizado, não conseguiu carregar a sua cruz. Prova de que ele estava em carne, como todos nós somos. Jesus foi chamado de segundo Adão, e nisso aí eu queria que você entendesse. Nós temos também aquele texto quando ele ora no Getsemane, e esse ora: Pai, se for possível, afasta-me esse cálice. Somente o ser humano, quando vê a morte, todo o sofrimento, realmente toma aquela atitude, porque se fosse espírito ele não faria. Sem dúvida alguma, pastor, porque ele na realidade viu que ali seria colocado sobre ele o pecado. A agressão a Cristo naquele momento atingiu o seu ápice, porque Jesus, ele recebeu naquele momento todos os pecados de todos os homens em toda a história da humanidade. Jesus colocou sobre ele todos os pecados da humanidade, toda a transgressão por toda a história do homem foi colocada naquele momento, e é por isso que Jesus fala: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão, isso aqui é algo que você tem que entender e pedir para o Espírito te revelar a grandeza, a dor, o sofrimento de Cristo. Alguém que não era pecado, alguém que não tinha pecado, e viu ser colocado sobre ele todo o pecado da história do homem. É como se jogasse sobre ele um caminhão com tudo de ruim que a humanidade fez. Por isso que ele sofre. Obrigado, pastor Roberto. Continuando, meu querido, Jesus foi chamado de segundo Adão. 1 Coríntios 15, 22 diz assim: porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Adão é o símbolo da criação do homem, da escolha de um homem que preferiu não obedecer a Deus. E Cristo é o símbolo do amor de Deus que se estende na nossa direção através do oferecimento do seu Filho. Em Adão nós tivemos a morte pela escolha dele, e em Cristo nós tivemos a vida pela escolha de Deus. Fala para quem está do teu lado, é muita bênção, meu irmão, é muita bênção. Aleluia! E nós temos em 1 Coríntios 15, 45, assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus foi o espírito vivificante. Repita comigo, Jesus foi espírito vivificante. Ou seja, o que Adão não fez, Jesus fez. Jesus escolheu a obediência. O preço pago por Jesus foi muito maior do que o que Adão tinha para pagar. Cristo, ele simbolizou a vida e Adão a morte. Cristo fez o que Adão deveria ter feito, escolhido a obediência. Deus não desistiu do homem, mas vamos continuar. Ensinos contraditórios, deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que as doutrinas são criadas, você percebe claramente Satanás, ele é muito ardiloso, Satanás é um adversário perigoso, instruído, sábio, não desvalorize o diabo. Eu não estou dizendo para você admirar o diabo, mas quando a gente tem um inimigo, porque Satanás é o nosso inimigo, e não só nosso adversário, você tem que conhecer as estratégias do seu inimigo. Quem concorda comigo, diga amém. Então nós precisamos entender que Satanás, quando ele começa a trabalhar, ele vai colocar coisas que pareçam espirituais. Esse é o problema. Você sabe que as grandes heresias saíram do meio, sabe da onde? Da igreja. Eu estava vendo o gnosticismo, ele saiu da igreja no século I, aquela coisa, né, com aparência de coisa espiritual. Inclusive, uma das doutrinas é o docetismo, que nós vamos ver aqui, saiu justamente com isso, não. E as pessoas começam a ter um semblante de quem é transformado por Deus, para poder colocar doutrinas que são demoníacas, diabólicas, destrutivas e que te afastam da vida de Deus. Não brinque com a palavra, por isso que Paulo fala, lá em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós estamos aqui, você saiu da sua casa, você poderia estar fazendo muitas coisas, mas você está aqui para aprender a manejar a palavra da verdade. Estica a mão comigo assim, faz assim, estica a mão. Fala assim, Senhor, eu vou ser um grande espadachim. Eu vou saber usar a tua palavra. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? Nós estamos aqui para manejar a palavra. Então olha só, tudo que você vê, você tem que chegar e pegar. Vem cá, pastor Salmo, pastor Carlos, pastor Luiz, pastora Cássia, me disseram esse negócio aqui. Como que é isso? Então 1 João já fala, todo espírito que fala que Jesus não veio em carne, o que é, meu irmão? Engano, mentira. Então quando você vê alguma coisa tirar de Cristo a centralidade, o foco, meu irmão, isso é engano, tá certo? Então, há uma tradução herética de 1 João capítulo 1, verso 1. 1 João fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Alguns dizem que ali fala que no princípio, o verbo era um Deus. Aí eles começam a tentar o quê? Você está entendendo a estratégia do diabo? É uma fragilização daquilo que a palavra diz de forma enfática. Então, isso é estratégia do diabo. Então, Jesus, ele era
o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e era Jesus. Ele era o, e não um, é um artigo definido e não indefinido. Segundo, a doutrina da reencarnação. Meu querido, a humanidade, o homem não gosta de se ver confrontado com a consequência dos seus atos. Nós sempre gostamos de arrumar uma segunda chance. Isso é até bom em alguns aspectos, porque a Bíblia fala que nós temos que ser misericordiosos. Mas ouça uma coisa: Deus é misericordioso e Ele é justo. Não faça uma imagem errada de Deus. Algumas pessoas falam claramente o seguinte: olha, na hora H, Deus vai dar um jeito. Meu querido, isso é doutrina do diabo. Por quê? Quando você compra alguma coisa e paga um preço muito caro, você não desvaloriza aquilo que você adquiriu com muito custo. A salvação foi algo extremamente caro e difícil para Deus, porque Deus, ao mandar Jesus Cristo, Ele sofreu. Ele sabia que o Filho dele, que era o Verbo, que estava sempre com Ele, esse Filho ia sofrer uma agressão que é inimaginável, indescritível com palavras humanas. Meu querido, nós só vamos ter noção disso o dia que a gente morrer e se levantar diante de Deus. O momento que nós saímos dessa carne, que nós vemos a manifestação do poder de Deus, você vai ficar impressionado, estarrecido, sem fôlego, de ver a gravidade do que o pecado fez. Por isso que a palavra de Deus fala que todos recebem a oportunidade, mas que quem não aceita, vai se ver com a consequência. O inferno existe, não é uma ficção, não é uma mentira, não é uma figura de retórica, é um lugar. E nós temos que tomar muito cuidado, porque as doutrinas vão sendo criadas, e a reencarnação, eu quero que você entenda algo, como que a reencarnação faz cócegas nos nossos ouvidos. O homem vai, reencarna e ele vai evoluindo. Alguém aqui já notou que a humanidade tem melhorado? Alguém, você acha que a humanidade está melhorando? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, que Satanás é terrível. Não existe virtude fora de Deus, não existe bondade fora de Deus. A Bíblia é clara ao dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em que não há variação ou sombra de mudança. Não existe gente boazinha porque é boazinha, não existe. O homem sem Deus, ele é mau. Me desculpa, meu irmão, mas eu tenho que te dizer isso. Ele pode ter uma capa de bondade, uma capa de ser uma pessoa muito boa. As novelas vendem uma imagem assim: existe o bom e existe o mal. Aí eles criam uma polaridade entre bom e mal e passam a ideia de que algumas pessoas são boas por natureza. Mentira! Meu irmão, nós não prestamos. Repita comigo com todo temor: eu não presto. Fala comigo: eu não presto. Fala para o teu irmão: meu irmão, você não presta. Fala para ele. Você sabe quem presta? É Jesus Cristo, que te deu a capacidade de ser como Ele é. Pastor, o senhor me perdoa, pastor, não estou errado não, né? A gente não presta. Então, quando uma novela vem e vende essa imagem de que existe o bom e existe o mal, e que esse bom é bom porque ele é bom, não existe bondade e virtude que não venha de Deus. Repita comigo: não existe bondade ou virtude que não venha de Deus. Pastor, eu conheço pessoas que não são cristãs e que são boas. Elas têm parte daquilo que Deus lhes deu. Elas, de alguma forma, na vida dela, seguem princípios estabelecidos por Deus. Cuidado. Não confunda bife ali na mesa com bife à milanesa. Porque nós gostamos dessa história de que o ser humano é bom. Ontem eu estava vendo uma reportagem, eu achei interessante, eu não sei se vocês viram, foi na hora do Jornal do Almoço. É um casal que largou o emprego e saiu viajando pelo Brasil todo
para ver ações afirmativas. A senhora viu, pastora? Aí eu achei interessante que eles falavam assim, aí eles pegaram uma mídia danada, a televisão entrevistando, os caras conseguiram o que eles queriam. Aí o repórter perguntou, o que vocês descobriram? Ele falou assim, que a humanidade é muito boa, que o homem é muito bom. Eu falei, me belisca, ele deve ter ido em outro lugar. É claro que existem iniciativas que podem ser boas, mas isso não significa que o homem vá ser bom. E o homem só é bom pela ação de Deus. Você sabe por que o mundo não está pior? Porque a igreja está aqui. Meu irmão, você não faz ideia. A gente não tem noção do quanto que uma reunião como essa afasta a obra do diabo. Só de nós estarmos aqui no mundo espiritual tem uma guerra. Se o momento que a igreja for tirada, isso aqui vai virar o caos. Quem concorda, diga aleluia. Então a reencarnação, o que ela trabalha? Ela deixa Cristo de lado. Há muitos anos atrás, eu era menino ainda, eu estava num ponto de ônibus, e aí eu estava com um amigo meu, encontrei, aí nós estávamos esperando o ônibus. Rapaz, mas isso aí deve ter muitos anos, viu, pastor? Põe ano nisso, né? Não, era ônibus. E aí eu lembro que o cara começou a falar comigo, eu jogava bola na igreja, na minha igreja lá no Rio, podia... Não, tem uns... Pastor, isso aí tem uns... Eu tinha uns 18, tinha uns 32 anos, mas vamos voltar aqui. E eu lembro que eu cheguei no ponto de ônibus, estava eu e um amigo meu, e nós começamos a falar com o senhor sobre Deus, e aí ele falou assim, vocês estão vindo da igreja? Eu falei, nós estamos. Nossa, mas Jesus é bom demais, né? Aí quase que eu falei, aleluia, glória a Deus, né? Saudar o irmão, né? Aí nós começamos a conversar, ele falou assim, pois é, Jesus foi um anjo de luz. Quando ele falou, foi um anjo de luz, eu comecei a desconfiar, né? Jesus, ele era iluminado. Aí eu falei assim, Jesus era o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele apagou. Porque o negócio deles é o seguinte, eles elogiam Jesus. Você já tentou enganar um cara? Você elogia ele, massageia o ego dele, depois você joga ele no chão. É assim que ele queria fazer. E é assim que o diabo quer fazer com Jesus. Ele fala, nossa, Jesus, o que é isso? Você falar com a pessoa, Jesus é bom demais da conta. Não é? E o que ele é? Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Sem Jesus não tem salvação. O que a reencarnação fala? Que você vai alcançar a evolução, entre aspas, por ficar indo e voltando sem Jesus. Isso é o quê? Mentira. Entenda bem como é que Jesus fica em segundo plano. Você vai evoluir sozinho, você não precisa de Jesus, é morrer e voltar, é reencarnar. Então a doutrina da reencarnação, ela tira de Cristo o quê? O papel que Deus lhe reservou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A reencarnação fala que o homem sem Jesus vai alcançar o agrado de Deus. Mentira, repita comigo, é mentira. Então a reencarnação, mas ela faz cócegas nos olhos das pessoas, porque aí as pessoas falam assim, morreu, foi para o andar de cima, né? Ela está evoluindo. A gente tem que ter muita paciência com essas pessoas, porque elas não estão entendendo que Jesus é que é o centro de tudo. A gente não deve zombar delas, mas a gente deve mostrar para elas que Jesus, para nós, ele não é mais um, ele é o cara, ele é o Filho de Deus, ele é o caminho. Então, quando eles vierem conversar com você fala assim, é verdade, Jesus era um anjo de luz, mas mais do que isso, Jesus era o Filho de Deus. O docetismo, como é que é, pastor? Daí, o pastor Flávio Anselmo está falando, criou-se a doutrina do purgatório, que seria um lugar, o purgatório também é outra forma de tirar o quê? Jesus. O sacrifício de Cristo foi em vão, porque você vai pagar os pecados. A salvação nossa é pela graça. A minha salvação é pela graça. Você daria conta de pagar pela sua salvação?
Não. Você morreria e não daria conta de pagar. Graça significa o quê? Favor que eu não mereço. Meu irmão, graça, eu não dou conta de comprar e Deus me deu. Continuando, vamos lá. O docetismo é que falava que Jesus era um fantasma, é um espírito andante. E o que nós estamos aqui hoje nessa manhã é justamente para dizer o contrário. Cristo nasceu e viveu como homem, morreu na cruz e com a posterior ressurreição fez o homem alcançar a sua salvação e a sua redenção. A obra de Cristo é completa. Nós não somente somos tirados da morte, mas nós vivemos em vitória. Repito, não é só ser livre da morte, mas é viver a vitória que Deus me dá. Isso é direito seu. Quem aqui crê nisso, diga amém, né? Os textos que são colocados ali traduzem essa realidade. Vamos lá. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Outra coisa que você precisa entender, Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Quando você falar Jesus, meu irmão, enche o peito, enche a boca. Esse nome tem que você tem a autoridade. Ontem eu vi uma comparação que eu gostei demais, e que eu nunca tinha ouvido sobre autoridade. Falaram para mim o seguinte: olha, um policial, quando ele fica numa esquina, ele não fica brigando com o motorista. Todo motorista que passa, ele não vai lá e pega no pescoço dele e fala assim: você tem que me obedecer. Não precisa. Porque ele tem o quê? A autoridade. Quando ele aponta, todo mundo tem que obedecer. Ele não precisa brigar. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem a autoridade para te fazer alguém que vive um projeto dele. E ele tem autoridade para afastar o quê? A obra do inimigo da nossa vida. Então, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com o seu papel, cada um com a sua obra. E Jesus teve um papel importante, que é vir e sofrer, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante essa colocação feita na nossa revista, que no Antigo Testamento, Deus mandou fazer o tabernáculo, e ele descia e habitava naquele lugar. A oração de Salomão é uma das coisas mais bonitas, depois se fez o templo, né? Uma das coisas assim que eu mais fico emocionado, né? A Bíblia fala que Salomão, quando orou, ele falou: Senhor, toda oração que for feita nesse lugar, o Senhor vai ter um especial apreço, o Senhor vai ter um coração que derrete, pela aliança que o Senhor tem com esse lugar. E a Bíblia fala que Deus tabernaculou entre nós, habitou entre nós por Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga aleluia. Né? É interessante que quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus fala para ele: eu sou aquele que mostra o Pai. Eu estou aqui com você, você não viu o Pai ainda, Filipe. Jesus é a manifestação de Deus entre o homem, no meio da humanidade. Aleluia. Jesus é eterno. João 1:1 fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a existência de Deus é algo que foge à nossa compreensão, porque não existe início, nem existe fim. Você consegue pensar em algo que não tem início? É complicado, mas é isso mesmo. Jesus, ele sempre existiu, ele é divino, ele é Deus. A Bíblia fala lá que, em Hebreus 1 e 2, que todas as coisas foram criadas por meio dele. E a glória de Deus se manifesta em Cristo, e eles têm a glória que Deus quis dar, o Deus Pai. Os vértices ou os fundamentos da doutrina da salvação, vamos lá. Cristo sempre existiu, no princípio era o verbo. Então, ele pôde ser homem, ele pôde se manifestar, porque ele já existia como Deus. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a Trindade é
a manifestação de um mistério de Deus. Pai e Filho são um. Jesus sempre se preocupou durante a jornada dele em demonstrar que ele tinha absoluta e plena sintonia com Deus. A preocupação de Jesus em sempre orar, em sempre fazer a vontade de Deus, em dizer que a minha alimentação, o meu alimento consiste em fazer a vontade de Deus, significa que ele era um com Deus e ele tinha consciência de que Deus o enviou para que ele confirmasse essa unidade. A autoridade de Cristo se baseia na sua encarnação, porque se ele não tivesse sofrido o que nós sofremos, ele não teria autoridade para tirar a chave da morte das mãos do diabo. O diabo só pôde entregar a chave do inferno, porque Deus, através do seu sacrifício. Por que você acha que o tempo todo Satanás tentou provocar Jesus? Jesus, ele poderia ter descido da cruz no momento da crucificação e derrotado todos os seus inimigos, sim, mas ali ele estaria focado nele e não em nós. Ao aceitar a morte, ele falou: Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade, porque a vontade de Deus era permitir que nós estivéssemos voltados para Deus. O tempo todo, a pergunta das pessoas era: se você é Deus, salva-te a ti mesmo. Satanás queria provocar Jesus, para que Jesus fosse tomado de um surto individualista e egoísta, e não pensasse em nós. A força maior que já existiu e que vai existir na história da humanidade é a força do amor. O que tirou a morte, o que venceu a morte, é a força do amor de Deus em Cristo, colocando o seu Filho como nosso sacrifício vivo. E um homem que foi Jesus, né? Amém. A dupla natureza do Messias. Os motivos da encarnação. A demonstração do profundo amor de Deus pelo homem caído. Isso é claro para nós. A revelação do homem para a humanidade. É interessante como é que o cristianismo, ele se alastra de uma maneira impressionante. A Bíblia é o maior livro da história do homem. E de uma maneira inexplicável, ou seja, nós sabemos por que o cristianismo ele vai sendo levado. Jesus, ele leva a palavra, Deus leva a palavra para o homem. A humanidade tem sido varrida pela mensagem de Deus, para cumprir as suas promessas da sua vinda como homem. E o motivo da encarnação foi para justificar o pecador. Conclusão: a perfeição do projeto de Deus se viabilizou pela encarnação de Jesus. Ele foi como nós somos, e venceu o pecado por nós, fazendo com que a morte fosse derrotada. Vamos orar, vamos ficar de pé. Meu irmão, coisas simples produzem grandes efeitos na nossa vida. E que você nessa manhã descubra que Jesus Cristo tem que ser o grande amor da sua vida. O sacrifício dele foi muito grande. Aceitar a limitação de um corpo humano foi o maior desafio para aquele que era Deus. Eu não sei se você consegue perceber isso. Jesus aceitou a limitação de um corpo, para que você e eu tivéssemos hoje, 2000 anos depois, um momento de reflexão sobre isso, e que essa fé se propagasse pela história do homem, e nós um dia estaremos com Cristo, adorando, agradecendo, dizendo a Ele que nós reconhecemos que Ele é a nossa alegria. Amém? Fecha teus olhos. Paizinho amado, louvado seja o teu nome, porque Jesus Cristo era homem como nós, e que a carne, Pai, o sofrimento de Cristo, valeu a pena. Hoje nós estamos aqui tantos anos depois, Pai, para te adorar, para te agradecer, para dizer, Pai, que o Senhor é a nossa vida,
que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa expectativa. E que em cada momento da nossa vida nós vamos declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo fez a obra perfeita. E que nós sejamos portadores dessa mensagem com autoridade cada dia e cada vez mais. Senhor, sensibiliza o nosso coração. Toca em cada da programação da Eu Igreja te peço Catedral agora, em da nome de Família. Jesus. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.